Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por termos esse privilégio de estarmos juntos mais uma vez e na misericórdia e bondade do Senhor sempre buscamos, aquele Deus que está presente nas nossas vidas e que se manifesta como esse Deus que pode todas as coisas. Aí a palavra do Senhor Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou esse Deus que pode todas as coisas. Esse Deus pode todas as coisas, por que tantas coisas para nós parecem tão distantes dos nossos desejos? O que faz o nosso coração muitas vezes se tornar a consciência dos impedimentos, e por que na maioria das vezes, embora não confessemos com os nossos lábios, mas há uma inquietação profunda dentro do nosso coração, quando a referência de algo que está ao nosso redor, é por que Deus deixou isso acontecer? Parece que a vida da gente, ela não tem muito espelho para o que é interno, para o que é profundo, para o que verdadeiramente traz em sua plena revelação de Deus, de graça, de compaixão. E nós muitas vezes não temos a quem reclamar, não temos a quem falar, não temos a quem desabafar, e então achamos sempre um culpado. Logicamente que é Deus, porque eu não passaria por nada disso se eu não tivesse nascido, se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse chegado a essa idade, se eu não tivesse esse ou aquele problema. O que nós muitas vezes esquecemos é que o Senhor é aquele que está presente na nossa vida, independente da circunstância. E você pode dizer: pastor, já ouvi isso tantas vezes. Mas o que mais me encanta naquilo que Deus proporciona para nós, é justamente esta modificação da história, que muitas vezes o mundo quer nos empurrar para que apreciemos e encontremos nela alguma força ou alguma intenção que seja coerente com os nossos pensamentos, e então nós podemos ter no meio disso alguma resposta para as dores nossas, para o nosso teimoso pensamento, para a compreensão que nós julgamos de alguma forma ser correta. Mas Deus não para muito para dar as suas explicações. Ele, às vezes, para alguns, Ele faz. Nós vimos isso, Ele se explicando para Jó. Mas quando Deus se explica ou Ele para isso, não é muito bom querer saber o que Ele pensa, porque quando Ele para se explicar com Jó, não é muito fácil. Ele diz: põe-te em pé, cinge-te os teus lombos, porque eu falarei contigo. Os questionamentos de Deus é: onde tu estavas quando eu formei o Bemonte? Aonde tu estavas quando eu coloquei as estrelas e dei o nome para cada uma delas que estão nos céus? Não é muito bom questionar Deus, mas nós somos questionadores por natureza, e então precisamos compreender a verdade de que não somente foi nos dado o apreciar de uma vida nova, mas sim um nascimento profundo que tem como esfera completa a nossa vida. E quando compreendemos isso, então vamos entender que Deus se manifesta com muita graça, com muita liberalidade, e Ele então se revela. E o problema não é que Ele não queira estar conosco respondendo, é que nós gostamos de fechar os olhos para não ver aquilo que Deus está fazendo. Mas quando o nosso coração se abre, então as nossas intenções, elas somem diante de nós. E esse Deus que se revela a Moisés aqui dizendo: eu sou o que sou. E assim você dirá aos filhos de Israel:
eu sou, me enviou a vocês. É o Deus que não deixa ser comparado com nenhum outro. É o Deus que se torna único em ações e completamente distinto de qualquer outra condição que possa passar pela nossa mente. Mas antes de chegarmos aqui, nesse texto, ou através dele, nós vamos voltar um pouco ao livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Livro de Gênesis, o capítulo 12, o versículo 1. Gosto muito desse texto, porque é o texto de chamada de um homem chamado Abrão. Abrão, ele já tinha, segundo o Midrash, a forma judaica de ensinar oralmente aos filhos, ou que os rabinos utilizavam isso como complemento dentro. Quando Abrão estava morando ainda em Ur, ele era conhecido por aquele que morava do outro lado do rio. Não está na Bíblia, mas o Midrash assim fala, Abraão já não conseguia conviver com aquela cidade. Ele havia se afastado dessa cidade. A cidade era uma cidade pagã, uma cidade cheia de ídolos, e ele já não conseguia mais conviver com aqueles. Ele tinha ainda uma idade, e ele estava há 15 anos, como o ministério aqui tem, no ministério da terceira idade, lá em Ur, naquela época, completando os seus 15 anos. E então o Senhor chega para ele e conversa com ele. E o que eu gosto nisso é que Deus, ontem nós pudemos ver que Deus chama Moisés para cumprir algo extraordinário, com 80 anos. E agora nós vamos ver que Deus chama Abraão também, na melhor idade, para cumprir algo que ninguém poderia fazer numa idade inferior a isso. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, se você entende, não há tempo para o Senhor, mas há oportunidades que Ele proporciona para cada um de nós, dentro desse tempo. Abraão tinha demonstrado toda a sua retidão, se afastando de tudo aquilo que fazia mal a ele. E agora nós podemos ver que no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção, debaixo de um chamado de Deus para este homem, Deus convoca ele a ser bênção, não para o seu pai, não para o cuidado daqueles que estão perto, não para os seus amigos, não para a sua parentela, mas convoca esse homem para ser bênção para todas as famílias da terra. Este homem, ao ouvir este chamado de Deus, o versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Deus traz ao coração daquele homem a pressa, chegou o momento. Todos os anos que eu vivi aqui não serão comparáveis ao tempo em que eu estarei debaixo da ordem do Senhor, debaixo do caminho do Senhor, debaixo da direção do Senhor, debaixo da palavra do Senhor. A única palavra que pode mudar a essência do meu coração, a única palavra que pode transformar a minha vida e pode deixar não somente um legado, mas uma esperança para todos os que andam e convivem comigo. Levou ele, diz o texto sagrado, o seu pai, e Ló também foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã.
Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E então, quando ele chega no carvalho de Moré, diz o versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Ali ele apresenta ao Senhor a sua oferta pelo Deus que se manifestava a ele. E que disse para ele o quê? Que ele seria um homem um pai de grandes nações. Ele seria um homem importante. Através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era para ele ser uma bênção. E Abraão, ao se encontrar com o Senhor, então edifica ali. Mas olha que coisa maravilhosa, é quando a gente pode ver o versículo 9. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. E o que é que ele encontra pela frente? Versículo 10. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Presta atenção, meu irmão. Quando Deus chama Abraão, ele sai da sua terra, ele deixa a sua parentela e vai debaixo da palavra do Senhor. Chegando no carvalho de Moré, na terra dos cananeus, o Senhor aparece para ele e diz: agora você vai estar na terra da sua possessão. Que bênção! Você pode imaginar? Ele vai encontrar o quê? A casa feita, vai encontrar a sopa quente sobre a mesa, ele vai encontrar tudo arrumado. O que ele encontra neste lugar? Ele não encontra pastagem, ele não encontra sustento. A terra está debaixo de uma grande seca. Você poderia dizer: muito obrigado, Senhor, que presentão o Senhor deu para mim, hein? Eu morava do outro lado do rio, mas pelo menos do outro lado do rio eu tinha comida à vontade e podia tirar água do rio e não havia sede e nenhuma falta fazia a mim. Mas agora eu caminhei e atravessei toda a Canaã e eu preciso ir até o Egito, porque a terra que Deus prometeu que me daria, que é a minha herança, essa terra é uma terra seca, estéril, árida. Gostou do presente, irmão? Você gostaria do presente? Você não questionaria um presente assim? A palavra do Senhor diz para nós que Abraão prosseguiu e foi até um lugar que ele pudesse encontrar alento. Mas aqui há uma maravilha de um segredo glorioso que Deus traz para nós. 430 anos depois, o povo volta lá do Egito. Quando já os seus descendentes, seu neto Jacó, vai levado ou convidado por seu filho José. E depois que esqueceram de José, o seu povo volta. E quando eles chegam nessa região perto do carvalho de Moré, eles mandam então espias para a terra. E a palavra do Senhor diz que os espias trouxeram um cacho de uva. Precisava 2 homens para carregá-lo. A diferença, sabe o que é? É que aquilo que a gente vê é um deserto, mas aquela terra, ela precisava ainda ser trabalhada pelo Senhor. E a fé e o caminhar desse Abraão, que o Senhor diz para ele: caminha, anda por essa terra, porque ela é tudo possessão tua. Aonde botares os teus pés, ali será a tua possessão. E ele caminhou por toda aquela terra, e aquela terra era árida e deserta. Mas quando o povo dele retorna,
era uma terra que Deus não colocou em nenhum momento na promessa, mas quando ele se refere a essa terra a Abraão, essa terra ele se refere a Moisés, ele diz: Moisés, conduza o povo para a terra que mana leite e mel. Um homem de fé constrói do nada aquilo que vai servir, e até hoje é a terra que mana leite e mel. Ou seja, no tempo de Abraão, o presente parecia, como nós falamos no popular, um presente de grego. Mas aos olhos da fé, quando aquele homem caminhava pela terra da promessa, os seus pés sim, escutando o barulho seco da terra, mas ele no seu coração sabia que o Deus do céu prometeu para que ele pudesse usufruir daquela terra. E ele seria um homem de virtudes e qualidades que o Senhor escolheu para ser tratado e ser o abençoador de cada família da terra. E esse Abraão faz parte da minha história. Esse Abraão faz parte da história nossa, porque a sua descendência, pela obra da cruz, estabeleceu o Cristo que vem de Judá para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, destrói as correntes do inferno. E o texto sagrado ainda diz que foi para isso que veio Jesus, para destruir as obras do diabo. Ele veio para este fim, este é o seu objetivo. Na qualidade desse homem, nós podemos ver tantas coisas acontecendo, e ele então pode ver que dentro da sua vida, nada é por acaso, e ele precisa, seu pai morre ainda, logo na primeira caminhada dele, mas o seu sobrinho Ló continua com ele, e ele tem que se separar do seu sobrinho, e leva ele novamente a uma decisão crucial: se você for para o sul, eu irei para o norte, se você for para o leste, eu irei para o oeste. Nós vamos contrário, completamente. E então a palavra do Senhor diz que chegando num divisor, estava o quê? De um lado, terra seca, pedras, e do outro lado, as campinas e a abundância. E então ele diz ao seu sobrinho: escolha qual direção você vai tomar. E o sobrinho, olhando para as campinas verdejantes, que era o problema da briga entre os pastores de Abraão e de Ló, escolheu a melhor porção e desce então para as campinas, e ele vai aos poucos se achegando até tornar-se morador de Sodoma e Gomorra. E Abraão, afastado, retorna ao deserto, o lugar onde não se produz nada, o lugar onde é impossível enriquecer, mas o lugar onde Deus trata o coração de alguém que confia e sabe que ele depende somente de Deus. Este homem, encontrando todas as direções possíveis, ele então manifesta a sua fé, a condição clara de que é esse o único jeito, e é desta forma a única construção da nossa jornada de encontrar um alento, não para um momento, mas para uma eternidade. Porque quando os nossos olhos estão no dia a dia, certamente estaremos sempre, de alguma forma, discutindo conosco mesmo. Mas quando sabemos que as coisas de Deus, no que se revela eterna, sempre vai preencher, e nós sempre vamos estar sustentados pelo Senhor. Deus o chama e Ele assim o faz. Você pode abrir no Evangelho de João, apenas um versículo, o capítulo 8 do Evangelho de João, o versículo 50. No contexto desse texto, Jesus está aqui discutindo com os fariseus. E aí, na sua
forma de falar, ele então fala para estes que interrogam ele, né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 50. João, capítulo 8, versículo 50. Ele diz assim: Jesus respondeu, né, para eles: eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque a sua própria glória. Porque há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus se apresenta da mesma forma para aqueles homens que questionam, do mesmo jeito que ele se apresenta, do mesmo jeito que Deus se apresentou para Abraão. Porque no versículo 56 nós podemos ver com muita clareza, quando Jesus, depois de explanar que ele era a resposta para aqueles homens condenados à morte, ao pecado, dizendo que se eles crescem nele, eles não estariam debaixo de nenhum julgamento, mas alcançariam a eternidade. E Jesus então no versículo 56 do capítulo 8 de João diz: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Você pode imaginar, os homens estão tentando trazer os líderes judaicos à compreensão do que esse Messias que se revela, e ele, ao revelar-se como Messias, ele simplesmente fala que Abraão viu aquele dia e se alegrou quando viu. E então cria uma confusão que você não tem ideia, porque Jesus o tempo todo está falando de coisas espirituais, ele está revelando coisas que são impactantes, transformadoras, coisas que revelam uma eternidade. Jesus não está preocupado com este mundo, ele está preocupado com as coisas muito maiores. Versículo 57. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E a resposta de Jesus é clara, fulminante. É uma resposta como o nosso retiro. O que ele diz? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Deus é. E ele pode dizer: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu estava lá. Antes que o mundo fosse formado, João no primeiro capítulo diz, e antes que qualquer coisa pudesse vir a existir, ele já estava presente. E sem ele, o verbo de Deus, a palavra declarada, nada do que foi feito haveria de estar sendo percebida por nós. Tudo vem dele, porque ele é. E Jesus então diz para eles: eu sou. E ele usa essa palavra porque é a única resposta que pode ser dada para aqueles que não conseguem compreender as coisas de Deus. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles não queriam ouvir a verdade e não estavam dispostos a interagir com aquilo que Deus tinha trazido para esse homem. E o que acontece com esse Abraão? Ele se depara na sua jornada, esse Abraão que conheceu o Senhor, ele se depara com uma grande dificuldade. A sua esposa não consegue ter filhos. Ele está diante de uma dificuldade enorme, uma promessa de Deus para a sua vida. E Deus em todo o tempo apresenta no meio dessa promessa a glória da sua bondade estabelecida na vida desse homem. Então, nós precisamos mais uma vez, ir um pouco à frente na carta aos Hebreus,
no capítulo 11, versículo 8. Abra sua Bíblia aí, acesse ela. Hebreus, capítulo 11, o versículo 8. Aqui dentro da carta aos Hebreus, quem a escreve traz para nós acréscimos àquela história. Porque aqui lemos em Gênesis, diz que Deus chamou e Abraão obedeceu. E então ele foi a caminho de Canaã. Mas aqui nós conseguimos ver entre as linhas que a Bíblia fala que aquele homem era o pai verdadeiramente de uma fé imensa, o qual a própria palavra, Deus mesmo diz que ele precisava conversar, contar com Abraão algumas coisas, porque ele se tornou amigo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Por que Abraão não foi em direção à China? Por que Abraão não foi em direção à Europa? Por que Abraão não foi em direção ao Japão? Por que Abraão não veio em direção ao Brasil, à África? Por que justamente Abraão foi na direção de Canaã, se a Bíblia diz que ele não sabia que lugar ele deveria ir? Porque quem obedece o Senhor, preste atenção, meu irmão, às vezes você não sabe por que você precisa estar naquele lugar, mas é aquele lugar que Deus escolheu para você estar. Às vezes você não entende o motivo, mas é ali o lugar que Deus escolheu para você estar e ficar e permanecer. Por quê? Porque a palavra diz que Abraão obedeceu. Ou seja, quando você está debaixo da obediência, não importa o lugar, porque aonde você estiver em obediência, você será direcionado e caminhará no lugar que Deus está preparando para você, para que você possa não mais viver numa terra seca, mas a sua descendência possa ter a abundância de coisas que ninguém imaginava que aquela terra poderia produzir. Deus é esse Deus que acompanha, mesmo que nós não saibamos o que fazer, mas Ele sabe muito bem aonde nós devemos ir e aonde está a nossa herança. E você pode dizer: pastor, eu tenho vivido e buscado ao Senhor, mas ainda não sinto que a minha herança chegou da parte do Senhor. Eu acho que eu preciso um pouco mais de Deus. Saiba que se você andar em obediência, não importa a sua idade, Deus tem algo a realizar na sua vida. Deus tem algo a mostrar ao seu coração. Deus tem algo a acrescentar a você. Você não está aqui de passagem apenas para usufruir as coisas desse mundo, mas está aqui para deixar marcas que manifestem o brilho da glória do Senhor. Esta ação de Abraão, manifestada no livro de Hebreus, continua no versículo 9 dizendo: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele andou naquilo que Deus tinha dado para ele, mas ele andou como que aquela terra não fosse sua. E que diz mais o texto? Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor.
A verdadeira ação que o autor dos Hebreus diz para nós é que esse Abraão não andava preocupado com aquilo que ele poderia receber durante a sua vida, mas no cumprimento da sua obediência, receber aquilo que Deus tinha para ele e revelado a ele como um fundamento. E a sua fé, por estar fundamentada em Deus, não esperava que ele visse com seus olhos aquela terra produzir, mas sabia que Deus tinha preparado para ele, para seu filho Isaque e para seu neto Jacó, os quais sim conviveram juntos, moraram em tendas, os três, juntos, em momentos distintos aparecem, mas andaram juntos, peregrinando. Mas este homem, Abraão, possuía no seu coração a certeza da fé de que existia uma pátria muito melhor para ele. Existia uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Por que é frisado com tanta clareza uma cidade que tem fundamentos? Porque Abraão andou toda a sua vida com tendas. E tendas, ela nunca precisa de fundamentos. Ela precisa de boas cordas para amarrá-la. Mas ele sabia que ele era e passaria a viver numa cidade que tem fundamentos. Uma cidade que ninguém pode tirar. Não uma terra que eu ando como recebida de herança, mas que não posso usufruir. Mas existe uma cidade que eu vou fazer parte dela. E lá, ela tem fundamento, ninguém pode tirar, ninguém pode removê-la. Porque a fé também é estabelecida no próprio livro, no próprio capítulo 11, que ela é o firme fundamento. A fé se estabelece pelo que revela em essência. Mas não estava apenas essa promessa acertada para ele, mas também para sua esposa. Diz o versículo 11, pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Aqui eu amo esse texto, porque quando nós vamos para o original, eles sentiram, viram. Abraão, quando diz que ele viu o Senhor Jesus, viu o dia dele, se alegrou. É no momento que ele estava com o seu filho ali no altar, e o Senhor tinha pedido o seu filho em sacrifício, e ele o coloca sobre o altar, e levanta o cutelo para sacrificar, para imolar o seu filho a Deus. E quando ele levanta para desferir, o anjo do Senhor diz para ele: não faça nenhum mal contra esse menino, Abraão, Abraão, não faça. E ele então para, e ele olha para o lado ao retirar o seu filho, e vê um cordeiro entrelaçado, amarrado no meio do mato, e ele então pode sacrificar, e ele então compreende algo extraordinário. Não tem nenhum registro na Bíblia, e você pode lê-la, e se você achar, por favor me ajude, que às vezes a gente precisa da ajuda dos irmãos. Mas eu li e reli, e até esse momento, em nenhum momento na palavra do Senhor se refere à ressurreição. Não existe ressurreição. Mas Hebreus diz que quando Abraão tomou o seu filho, ele traz o seu filho dos mortos, porque ele tinha absoluta certeza que ele ia matar seu filho, ele ia aspergir o sangue do seu filho, ele ia queimar o seu filho se tornaria em cinzas, mas Deus era poderoso para cumprir a sua promessa, e faria seu filho se levantar das cinzas, e ele voltaria com seu filho vivo. Quando aqui diz que essa mulher idosa, que já não tinha mais a condição, então novamente aparece o poder da ressurreição.
O poder do Cristo, o poder do Imaculado, o poder daquele que rogou ao Pai para que o seu corpo pudesse ser livre da maldição e da podridão que toma o corpo de todos nós que pecamos, para ser completamente livre, e foi atendido pelo Pai. E ao terceiro dia o Espírito levanta aquele que a palavra do Senhor diz: a morte não poderia segurar o autor da vida. E então o Espírito o arranca do meio dos mortos, depois de 3 dias ali depositado naquele sepulcro. Porque ninguém pode deter o Senhor. Esta mulher recebe o poder da ressurreição para ser mãe, embora seja uma mulher de dias avançados, e o texto diz, sendo ela idosa. E recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Não é apenas obedecer, mas é ter um coração com a confiança tal, porque Ele é fiel, é que as coisas vão acontecer, porque Ele é fiel, que as coisas vão se realizar. A obediência é importante, mas a confiança na fidelidade de Deus manifesta a promessa que seria feita. Versículo 12, por isso também, de um só homem, praticamente morto. O que o texto quer dizer? O texto sagrado é lindo, né? Mas ele está usando uma referência dentro do grego muito peculiar. Ele estava dizendo que Abraão estava com a sua estrutura da carne, os seus órgãos sexuais completamente inativo. Ele não poderia mais ter filhos. E então o que diz o texto? Esse homem estava praticamente morto. Ele não pode ter filhos. Esse homem tem 99 anos. A sua mulher tem quase 90. Mas a Bíblia diz que ela considerou fiel a promessa. E ele sabia que o Senhor cumpriria na vida dele a promessa. Então, um poder extraordinário é destinado a estes que obedecem e vivem na fidelidade. A manifestação da ressurreição de Cristo está à nossa disposição. E então o versículo 12, agora com essa compreensão, torna-se a essência. Porque Abraão, crendo, Deus agora tornou-se obrigado em realizar, num homem praticamente morto, o cumprimento da promessa. Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Não. Por quê? Porque Deus é. Que diz mais o texto? Versículo 12, lemos para dar a continuidade. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não tiveram vergonha de dizer que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Diz mais o quê? Porque os que falam desse modo, isso é para nós, irmãos, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Ele já preparou a cidade para nós, a cidade que tem fundamentos. Versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto a sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Versículo 19, Abraão,
considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Aqui está a manifestação da glória. E por que Jesus respondeu dizendo para aqueles fariseus: eu sou? Porque é só Ele que tem poder de arrancar a morte da nossa vida. É só Ele que tem poder para tirar o desespero e o medo. É só Ele que tem poder para colocar a vida e a esperança. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor que é. Há 21 anos atrás, eu e minha esposa tínhamos um filho no colo. E eu estava na sala e minha esposa estava no quarto com ele, tentando fazer ele dormir. Ele tinha apenas 6 meses. E enquanto a minha esposa tentava procurar onde estava o cheirinho, que criança tem essas manias, né? Tem que ter um negócio para cheirar, tem que ter um travesseiro para acalentar, tem que cantar uma música, tem que fazer alguma coisa. E o cheirinho estava na beirada no braço do sofá onde eu estava, pertinho, distância daqui até o bem perto. E ela se levanta então, e ele fica deitado na cama. Quando ela põe a mão naquele lencinho do meu filho, nós escutamos um barulho seco e um estouro cruel e um grito de desespero. Aquele menino que estava na cama, ele rolou da cama e ele caiu de cabeça. E ele era uma torinha, bem pesado, bem grande, nasceu com 4,70 kg, então ele era bem troncado. E ele, ao bater primeiro a cabeça, minha esposa então pegou e foi e começou: calma, calma, e ele estava ali chorando desesperadamente, e ela trouxe ele para a sala, e quando vi, eu me assustei. A parte da cabeça do meu filho, mais ou menos a palma da minha mão, ela tinha afundado completamente para dentro. E então eu disse, ela sacudindo para acalmar ele, não percebeu. E eu disse: bem, tu está vendo o que tem aí atrás? E quando ela virou ele, ela viu que aquela parte nesse canto estava toda afundada. E o desespero tomou conta de nós. E nós entramos no carro e fomos desesperados para a primeira clínica que encontramos, porque nós estávamos desesperados. E quando entramos na clínica e mostramos: aconteceu isso com ele, a moça da clínica disse: não, aqui em Florianópolis, na época nós morávamos lá, aqui em Florianópolis nenhum hospital pode fazer alguma coisa, vocês têm que ir para o hospital infantil, é o único que pode fazer alguma coisa para vocês. E nós entramos, e quando entramos no hospital infantil, que a minha esposa chegou com o meu filho, as moças já estavam esperando na porta. E então eu achei, disse: poxa, que chique que esse negócio aí, alguém fica falando mal do SUS, né? Abre a porta, já estava esperando nós, já colocaram e levaram o meu filho lá para dentro com a minha esposa, e eu fiquei fazendo a ficha. Depois, no outro dia, é que uma irmã da igreja, que trabalhava naquela noite no hospital, ela disse: pastor, a clínica ligou para o hospital e disse: está indo um menino com o crânio amassado, vocês precisam estar aí. E a melhor das sortes, sabe o que era, irmãos? Aquela noite quem estava de plantão era um neurocirurgião. Então nós começamos a ver que Deus estava neste negócio. E então colocaram minha esposa num quarto separado, e então nós não sabíamos de nada, e novamente pensamos: mas que tratamento bom que eles estão dando para nós nesse hospital, aqui é o lugar para ser cuidado, a porta se abre, a gente está aqui num lugar, está tudo funcionando. Mas o médico chamou aquela enfermeira e falou para ela: esse menino daqui a pouco ele vai começar a ter convulsões, porque afundou demais o seu crânio, afetou com certeza o cérebro.
Não sabemos as consequências, mas ele vai ter convulsões. E quando ele tiver convulsões, nós vamos ter que abrir, porque a força e pressão craniana será muito grande. Eu já liguei para o outro médico e ele, pela manhã, ele vai vir e nós vamos na primeira hora fazer uma cirurgia. Vamos abrir completamente a cabeça para podermos tirar essa parte e ele colocaria ali alguma coisa no lugar. Mas nós não sabíamos de nada, estávamos ali, olhando para aquele menino e ele medicado dormiu. E então eu disse para minha esposa, fica um pouquinho, e eu saí e fui lá para o estacionamento. E lá no estacionamento eu comecei a chorar e dizer diante de Deus, Senhor, o Senhor me deu um filho, esse filho é muito amado, mas eu quero dizer que Tu és o Deus que é, Tu és o Deus que colocou no coração de Abraão a fé que ele creu que o seu filho poderia ser ressuscitado dos mortos. Eu quero dizer que eu creio profundamente nas Tuas promessas, eu sei quem Tu és, mas nesta hora, eu não sou o dono da verdade e nem posso pedir nada, a não ser que se cumpra a Tua vontade na minha vida. E então, como pai, eu estou entregando meu filho a quem me deu. O Senhor me deu, se o Senhor quiser levá-lo, que o Senhor possa tomá-lo na maior tranquilidade do meu coração, sem saber da oração. Dentro, minha esposa acariciava o meu filho e fazia a mesma oração, eu lá fora e ela lá dentro, e ela dizia, Senhor, se o Senhor quiser levar esse menino, eu não sei o que vem pela frente, porque eles estão esperando os exames, e era só isso que eles falavam, mas ele é Teu. E se ele é Teu, o Senhor pode levá-lo a hora que o Senhor assim desejar. E então, dentro do meu espírito, fui renovado e adentrei aquele hospital e fui à sala e encontrei a minha esposa com ele no colo. Ele já meio acordado, e então ela balançando ele, e eu disse para ela, o que aconteceu? E ela disse, aconteceu o quê? Alguém veio aqui, fizeram algum exame, deram alguma resposta? Dela, não veio ninguém, nós estamos esperando, eles vão vir daqui a pouco, a qualquer momento. E eu disse, mas o que aconteceu? E ela disse, o que aconteceu? Eu disse, olha a cabeça dele. E ela, quando olhou a cabeça dele estava normal, não havia nada. E então eu peguei o meu filho pelos braços e saí pelo corredor afora daquele hospital, e gritando, a enfermeira, que era irmã da igreja, sendo avisada pelo médico, ela então pensou que ele estaria em convulsão. E aí ela chega perto de mim e diz, calma pai, calma pastor, calma, porque ela tentava acalmar o meu coração, para que eu não gritasse tanto, porque ela sabia que ele passaria por convulsão. É natural passar por convulsão, pai, calma, ele vai passar bem, a cirurgia vai ser feita, calma pai, está tudo resolvido. E eu disse para ela, irmã, olha a cabeça do meu filho. E então aquela irmã, quando se deparou com a cabeça do meu filho, ela dá um berro mais alto que o meu, ela diz, Jesus operou. Sabe por que Jesus operou, irmãos? Porque Deus é. E então logo a sala se encheu e os médicos vieram e o neurocirurgião entrou, olhou para aquela criança e olhou bem nos meus olhos e disse, o que é a natureza, né? E então eu pude dizer para ele, não é a natureza, doutor, é porque existe um Deus lá no céu que tem um poder extraordinário, o poder do Espírito que arranca, e arrancou Jesus dos mortos. Ele enviou para que pudesse entrar na cabeça do meu filho e soprar aqueles ossos e fazer a sua cabeça voltar ao normal. Porque ninguém poderia fazer aquilo voltar de dentro para fora, mas o Espírito tem o poder para fazer isso. E o Espírito que ressuscita mortos está presente na nossa vida. Ele é a garantia da nossa fé. Ele é a certeza de que o nosso corpo vai morrer, mas ninguém pode tirar a certeza e a esperança que possui a nossa alma e o nosso espírito, de que estamos no Senhor, pertencemos ao Senhor, e que ninguém pode tirar-nos deste lugar de glória.
O médico então disse: ele vai ficar até o amanhecer. E eu fui para casa e, adorando o Senhor, dormi alguns minutos, e 7 horas da manhã eu estava lá, e a Janice disse: só falta o médico passar aqui, porque ele está perfeito. Então ela tomou nosso filho nos braços e nós fomos embora. Pela manhã recebemos alta, aquele que teria que passar por uma cirurgia, que teria que fazer um monte de coisas, porque o Deus que é, Ele espera a nossa fidelidade, e Ele espera o nosso compromisso de obediência para mostrar a glória de quem Ele é. Abraão creu. Mas o mais interessante disso tudo, irmão, sabe o que aconteceu? 2 semanas depois, no mesmo hospital, entrou um menino na mesma situação. E a enfermeira da igreja estava de plantão naquele dia. E aquele menino passou pela cirurgia, teve convulsões terríveis. E até o dia que eu saí da Igreja Batista do Campeche, onde eu pastoreava, ela ainda tinha contato com aquela criança, e ele ainda sofria de convulsões pelo trauma da sua cabeça. E esse menino hoje tem 21 anos, vai fazer 22, está lá em Balneário Camboriú, saudável, cheio de coisas na cabeça. Mas eu sei que o Senhor tem uma promessa. Ele tem algo que precisa ser manifestado na vida daquele rapaz. Deus deu ele para que fosse a alegria da nossa casa, mas também fosse os motivos aonde por ninguém no mundo eu chorei tanto na minha vida quanto chorei por meu filho. E sei que ainda tenho muito que chorar por ele, porque um pai e uma mãe não conseguem esquecer os filhos que o Senhor concedeu. Você está não num evento, você está num congresso, aonde Deus está falando para você todo o tempo: eu sou. Diga ao meu povo que eu sou o que sou. Trago notícias para vocês. Você ainda tem muito que fazer para a obra do Senhor. E essa igreja precisa muito desse ministério. E esse ministério não é para ficar apenas em um espaço limitado, porque essa cidade, esse estado, esse país e esse mundo ainda precisa ser anunciado que as bênçãos do Cordeiro de Deus chegou em todas as famílias da terra. Que Deus possa acrescentar esta legítima identificação com a obediência e a fidelidade, e você possa ver nas suas mãos a bondade do Senhor. Abaixe sua cabeça, quero orar com você. Querido Deus, entregamos, ó Pai, a Tua palavra nessa noite, e rogamos a Tua bondade sobre nós. A misericórdia que passa e vai muito além do que nós podemos imaginar, mas a certeza de que o Senhor é quem cuida de nós. Desperta o nosso coração para as verdades daquilo que tem importância para o Senhor, e tira os nossos olhos das coisas que têm importância para nós, pois encontramos no Senhor um alento, encontramos no Senhor o descanso. E então renova-nos, Pai, no Teu poder, pois assim entregamos as nossas vidas a este cuidado, a nossa esperança e o nosso coração, pois oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.